A graça e a paz a todos os irmãos. Amém. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo número 5, versículos do 27 ao 31. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Lucas capítulo 5, versículo 27. Todos encontraram? Amém? Que diz o seguinte: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. E disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Versículo 32. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Deus, eu te dou graças, Deus, nessa noite. Pai, eu honro o seu nome, Jesus. Pai, glorifica a ti, Deus. Sua palavra, Pai, está sobre nós, Pai, que ela possa, Deus, ter eficácia em nossas vidas, Pai. Fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto fala de uma coisa muito interessante. Um fato que muitas pessoas hoje não têm se atentado, de que Deus salva apenas pecadores. Deus só salva pecadores. Essa é a realidade desse texto. Pois Jesus diz: Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Romanos capítulo 5, verso 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Versículo 10. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. Versículo 8 de Romanos 5. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Essa é a verdade do Evangelho, irmãos. Deus só salva pecadores. Só que o mundo, a nossa vida, 95% aí das religiões atuais no mundo, o que elas vão dizer para a gente? Que Deus só salva gente boa. Só gente boa que vai para o céu. Mas Jesus nos mostra, com a história de Levi. Levi, se você não sabe, às vezes é Levi, às vezes é Mateus, mas é o personagem, o autor bíblico do Evangelho de Mateus. E essa história vai nos contar hoje como Jesus faz. E ele só salva pecadores. Jesus não veio para os sãos. Ele mesmo diz no verso 31, ele veio salvar os doentes. Amém? Então a singularidade do Evangelho é esta: a salvação só é possível aos ímpios e pecadores. Então, o primeiro ponto que eu destaquei aqui é que há apenas um Salvador, e esse é Cristo. Da mesma forma que Cristo só salva os pecadores, os imundos, quem de fato precisa de salvação, essa salvação só é encontrada em Cristo. Não há outra salvação. E eu preparei milhões de textos, mas eu não posso ler, que o nosso tempo não dá, mas eu quero ler. João 14,6, respondeu Jesus, olha o que a Bíblia diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é que salva, irmãos. Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu
não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. João 23, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Gálatas 1:8, ainda diz, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Porque o evangelho, ele só tem Jesus como autor da salvação. Não tem outro. 1 de Timóteo 2:5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. É só Jesus, irmãos. A gente pode continuar. Não precisa, eu sei que não precisa. Mas é tão bom ouvir isso, de que a Bíblia declara em vários e vários lugares que não tem como. 1 de João 2:1, meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Porém, se pecar, temos um intercessor, um advogado, junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo. Irmãos, é incrível, toda a Escritura ela vai trazer que a salvação ela é em Cristo. Não adianta nós nos atentarmos em outra questão, não adianta você lutar, pensar, ou até mesmo intuir, ou, sei lá, naquele dia que você está meio ateu, você fala, não é Jesus, não, mas é, irmão. A Bíblia está todo o testemunho, o Antigo Testamento, a lei, os profetas, tudo apontavam para Cristo. E hoje nós somos maravilhados com esse texto. E é esse Cristo que fala, eu salvo apenas pecadores. Apenas pecadores, irmãos. Sabe, isso é um alívio para mim, porque eu sou muito pecador. E foi assim que Jesus encontrou a gente. Ele nos amou primeiro, Foi assim que ele fez. Não foi porque nós éramos fortes, não foi porque nós éramos capazes, não foi porque nós éramos inteligentes, não foi porque nós éramos estudiosos ou teólogos, não. Não há nada que você possa colocar como mérito para a sua salvação. Incrivelmente, o pastor João hoje compartilhou a imagem. Eu falei, pastor, é isso aí, ó. E a passagem que ele colocou é que a gente não pode fazer nada. É Deus que deu a graça a nós. É isso. Muito bem, então vamos entrar no texto, Segundo ponto é o fato de que Deus só salva aqueles que são indignos de salvação. Houve uma pesquisa, eu dei uma estudada, que perguntaram para os evangélicos que se a salvação era só no Evangelho de Jesus, ou se outras religiões também poderiam ser salvas. Incrivelmente, 50% das pessoas que participaram acreditavam que em outras religiões, dessas quais elas dizem que você precisa ser bom para ser salvo, que você precisa fazer alguma coisa para você ser salvo. No mundo, o mundo, na verdade, irmãos, o inimigo ele trabalha dessa forma. Ele engana muita gente através de outras religiões, que não seja o Evangelho de Jesus, falando que você precisa fazer obras, você precisa disso para você ser salvo, você precisa daquilo para você ser salvo. E eu não sou bobo, eu trouxe aqui, no Concílio do Vaticano II, em 1960, o que o Papa da época disse? O Evangelho ensina que aqueles que vivem de acordo com as bem-aventuranças e que suportam com amor os sofrimentos da vida, entrarão no reino dos céus. São obras. Isso aqui são obras. Peter Kraft, outro católico romano, diz o seguinte: os pagãos são salvos se viverem bem e forem sinceros. É isso que 95%, irmãos, do mundo fala. Não adianta você falar ao contrário, mas eles são assim. Raymond, nem sei falar esse nome, ele escreveu um livro chamado O Cristo Desconhecido do Hinduísmo. O hinduísmo é uma religião.
E no hinduísmo, as pessoas falam que é Jesus que salva. Porém, Jesus só salva no hinduísmo porque eu faço obras. Então, quando eu faço obras no hinduísmo, Jesus me salva. Que loucura, né? Loucura, não? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso dar um jeito de ser salvo. Por isso que eu preciso fazer alguma coisa. Essas religiões falsas, mentirosas, que o inimigo tem enganado muita gente, são assim, irmãos. Mas nós vimos aqui no capítulo 5 de Lucas, que Jesus falou que ele não veio chamar justos. Ele não veio chamar gente boa. Jesus não veio chamar gente boa. Não veio. Ele não veio chamar as pessoas boas, irmãos. Coloca isso, anota isso aí. Mas pecadores ao arrependimento. Por quê? Isso por quê? Isso porque ninguém é bom. Não tem ninguém que é bom. O pastor pregou isso na quarta-feira passada, sobre o jovem rico. Ele pergunta a Jesus, o que eu preciso fazer de bom? Está vendo? Até o judaísmo naquela época pensava assim, erroneamente, mas Jesus vem e quebra tudo isso. Quebra tudo isso. Então, aqui em Lucas capítulo 5, verso 27, nós temos a ilustração perfeita. Né? Essa história chocante aqui de Levi, de Mateus. Né? Vamos começar pelo versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Ele disse, siga-me. Né? Jesus está vindo aqui da cura do paralítico. E logo ele está passando e encontra Levi. Levi era o quê? Um publicano. O que é publicano, irmãos? Às vezes a Bíblia traz publicano, às vezes a Bíblia traz cobrador de impostos. Certo? E as duas coisas significam a mesma coisa. O que é o cobrador de impostos? Ele é aquele que cobra impostos. Como hoje nós temos, por exemplo, você vai lá no AliExpress e compra o seu aparelho que você quer. Quando ele chega no Brasil, você precisa pagar um imposto, se for taxado. Quando você vai exportar, você também precisa pagar imposto. Então, esse é o serviço dos publicanos e dos cobradores de impostos. Né? É assim que eles agiam. Certo? Interessante que Lucas capítulo 15, verso 1, diz assim, ó, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Porque aqui, irmão, nós temos um grande problema. O grande problema aqui está entre Jesus, os fariseus e os publicanos. Porque o que os fariseus e os mestres da lei falavam dos publicanos e os cobradores de impostos? Que eles eram filhos do diabo. Por que eles falavam isso, irmãos? Porque, como funcionava isso lá na época? Roma, quando dominava algum país, alguma coisa, implantava a cobrança de impostos. E era como se fosse uma franquia. Então, a pessoa que quisesse ser um cobrador de impostos, ele meio que comprava essa franquia e ia cobrar das pessoas o imposto. E no final do ano, ele passava a Roma tudo que era dela e o resto era dele. E então, Mateus, como judeu, ele era alguém que cobrava impostos. Então tinha impostos, que nem eu falei, sobre importação e exportação. Tinha imposto que cobrava da pessoa que estava andando na cidade, eu queria cobrar imposto dele, eu cobrava. Tinha imposto sobre os navios. Enfim, tinha imposto sobre tudo. Então, era um judeu chamado Mateus, que estava fazendo negócios com pagãos, né? Não pagões, que serviam outros deuses. E o que eles faziam? Eles extorquiam os próprios judeus. Eles cobravam do povo. E quem que Mateus andava para conseguir fazer isso? Ele andava com ladrões, ele andava com... Por isso que a Bíblia fala que... Como é que Jesus se reúne com publicano e pecadores? Porque foi isso que aconteceu aqui no texto. Então, para ele garantir que ele receberia o imposto daquela pessoa, ele andava com esse tipo de gente ruim. Gente ruim. Inclusive, eles não podiam entrar no templo e fazer oração, porque eles eram publicanos. Então, por isso que os fariseus e os mestres da lei chamavam-os de filho do inferno. Só que Jesus chamavam os fariseus e os mestres da lei de filhos do diabo. Mesma coisa. Aí eu pergunto para você, gente, quem que Jesus falou que foi salvo aqui? Os fariseus, os mestres da lei
Ou foi os publicanos e os pecadores? Difícil, viu? Eu falo uma coisa para você, às vezes Jesus faz umas curvas, a gente vai ler na Bíblia, e Jesus vai indo assim, na fé, ele está quase sumindo, ele faz uma curva, se você não correr, você não consegue entender o que é que Jesus está fazendo, você fica tão preso aqui na sua religiosidade, e você não entende que Jesus está fazendo uma curva muito forte ali, e você não está entendendo o que Jesus está fazendo. E é isso que ele está fazendo aqui, ele está reunindo com o pecador, está reunindo com a pior espécie que tinha na época, que era essa espécie. Então Jesus vira para Mateus e fala para ele: Mateus, olha, segue-me. Eu quero que você seja um dos meus seguidores. Eu quero que você seja um dos meus discípulos e futuramente apóstolo. Logo ele, um pecador, logo ele que fazia tudo isso, logo ele. Mas eu achei o texto perfeito para ilustrar essa situação, que é Lucas 18, versículo 10, Lucas capítulo 18, versículo 10, que diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano, cobrador de imposto. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Versículo 13, mas o publicano ficou à distância, porque não podia entrar no templo. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, este homem, o publicano, cobrador de imposto, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Está vendo, irmãos? Incrível essa passagem, resumiu tudo que eu falei antes. Só que, naquela época, tinha 2 tipos de cobrador de imposto. O menos ruim e o pior de todos. Eu até coloquei o nome deles aqui, cadê o nome aqui? Enfim, o Monks, que era o pior de todos, era o cara que fazia a pior coisa. Esse era Levi. Levi era esse cara, né? E Levi, ele era o mais pecador possível, porque ele era o chefe. Abaixo dele tinha os capatazes dele, mas ele era o pior. Jesus vira para Levi e fala: Levi, eu quero que você me segue. E aí nós chegamos no próximo versículo. Versículo 28. Levi levantou-se, deixou tudo, e seguiu Jesus. Isso é incrível, irmãos. Um homem que vivia daquilo, um homem que tinha como principal sustento a sua vida, ele era rico com aquilo, ele deixa tudo. Sabe, e aí eu fiquei pensando, Levi, Jesus deve conhecer o coração dele, porque não tinha como Jesus chegar num homem e falar para ele seguir, sendo que ele não tivesse um coração anteriormente escolhido, predestinado, transformado de alguma forma por Deus, para que se quebrantasse. Mas, quando Levi, Mateus aqui, larga o seu negócio, ele não poderia mais voltar, irmãos. Por quê? Porque logo outro pegaria a sua vaga de cobrador de imposto. Não teria como mais voltar, diferente de Pedro, de Tiago, de João, que eram pescadores. E quando Jesus parte, eles fazem o quê? Eles voltam a pescar. João não tinha para onde voltar. Aí você vai lá e lembra do sermão do pastor, algum tempo atrás. Jesus, vocês têm palavras duras demais. Para onde mais? Pedro fala, né? Para onde iremos nós, se só tu tem as palavras de vida eterna? Esse era Mateus. Mateus não tinha para onde ir mais, irmão. Isso é que é incrível, ele não tinha mais o que fazer da vida, ele não tinha onde, como Jesus fala, não tinha onde repousar a cabeça. Ele confiou tanto em Jesus, que ele poderia salvá-lo, que ele poderia ser transformado, que ele deixou tudo. E aí nós chegamos no último ponto aqui, Jesus notou Mateus. E ele também notou você, irmãos. Um dia você era como Mateus, o pior dos piores, o mais pecador possível. Sim, eu e você só fomos alcançados porque nós éramos os piores dos piores. Não adianta você falar, não, eu tenho justiça própria.
Não, eu nunca cresci mais ou menos assim, sabe, pecador. Eu era meio pecador só. Não. A salvação aqui, irmãos, ela só é para quem se considera indigno. A salvação, eu repito, só é para quem se considera indigno. Porque se você achar que você pode ajudar Jesus de alguma forma na salvação, você não é digno. E hoje eu quero orar por você, falando: Deus, salva essa pessoa que não é digna. Porque é assim que Jesus fez, é assim que Jesus falou, e é assim que ele salvou Levi. Não foi porque Levi era bom. Não foi porque Levi, não. E a gratidão de Levi foi tanta que nós chegamos aqui ao versículo 29. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Por isso que os fariseus queriam matar Jesus, é porque Jesus reunia era com quem eles odiavam. Só que Jesus veio foi por esses mesmos. E você pode ver que Levi era tão rico que ele fez uma grande festa. E convidou todo mundo que não prestava, que era amigo dele, para mostrar para eles que agora ele era um novo homem. Que agora Jesus havia mudado a vida dele. E é isso que Jesus faz conosco. Ele pega a gente que não pode nada, que não tinha nada. A gente era um nada, e nos leva, sabe? Jesus nos pega desse lugar e nos leva para o reino de luz, sabe? Para o reino dele. E, incrivelmente, quando você é levado, você começa a ser transformado, porque não há como você continuar da mesma forma. Então, eu fico olhando para o texto e falando assim: gente, o Levi fez uma festa só para mostrar para os pecadores que Jesus salvou ele, podia salvar eles também. E da alegria de ser salvo, da alegria de ter encontrado Jesus. Porque você acha que aqueles da época, os fariseus, os mestres da lei, os que deveriam pregar para eles salvação, eles queriam matar eles. Queriam matar eles. Essa obediência ao chamado de Jesus foi um ato de devoção maior. Eu acho incrível, irmãos, essa passagem. Eu acho impressionante. Porque o versículo 30 fala assim: mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus, porque vocês comem e bebem com publicanos e pecadores. Irmãos, para finalizar, eu quero ler para você só mais uma passagem. E dizer para você que só há salvação quando você percebe que não tem mais jeito para você, que se fosse por você não valeria a pena mesmo, que você não pode, irmão, não pode. É por isso que Jesus veio. Ele veio para os doentes, ele veio por isso. Então eu quero ler aqui Mateus capítulo 13, verso 44, para expressar melhor o final desse sermão. Mateus capítulo 13, verso 44 fala assim: ó, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Verso 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou. O tesouro, irmão, essa pérola é Jesus e a salvação. É simples, irmão. É você dar tudo por isso. Não porque você merece, não. É porque você reconheceu que Ele salvou você. Você, gente, eu encontrei um tesouro tão importante que eu vendi tudo, só para comprar ele. Não é que você está comprando a salvação, não. É só para expressar, sabe, irmão, a sua gratidão. Sabe, tudo que Jesus fez por você, quem você era e quem você é agora. Eu me lembro das pessoas falarem assim: a pessoa erra a vida toda, né? Faz tudo e depois de velho vai para a igreja e é salvo, né? A gente está cansado de ouvir isso, né? Às vezes eles não entenderam isso, eles não leem a Bíblia, eles não prestam atenção nisso, né? Eles não sabem que é para isso que Jesus veio. É por isso. Por quê? Porque eles cresceram e foram ensinados ouvindo que eles precisavam ser bons para ser salvos. É claro, irmãos, que eu não estou falando que depois que Jesus te salvou, que você não vai mudar, que você não vai cada dia mais parecer com Jesus. Cada dia que a pessoa vai olhar para você: gente, Fábio, mas você está diferente, hein? Nossa, Letícia, o que é isso? Antes você era nervosa, agora você
está transformada. Jesus faz isso com a gente, eu não estou falando isso. Eu estou falando que Jesus nos salvou, e Ele é o tesouro, e Ele é a pérola. Jesus e a salvação é a coisa mais importante. Vamos orar? Deus Pai, em nome de Jesus, Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, Deus, por ter falado nos nossos corações. Pai, porque o Senhor veio nos salvar, Deus, porque nós éramos pecadores. Deus, pecadores indignos, Pai, pecadores aqueles que não mereciam, éramos os piores, Pai. Deus, mas como Levi, Deus, foi chamado, como Mateus, Pai, foi chamado, e o Senhor disse, siga-me, eu quero que você venha comigo, o Senhor um dia nos chamou. Pai, um dia o Senhor nos chamou e mesmo sem merecer, Deus, nós fomos chamados e irresistivelmente fomos atraídos pelo seu amor, Deus. Pai, nessa noite, Deus, se alguém estiver aqui, Deus, como indigno, Pai, ainda não foi salvo, Pai, salve ele, Deus. Salve, Deus, e leve-o, Pai, a te conhecer. Leve-o, Deus, a receber do Senhor o tesouro, a pérola. Isso que é tão importante, que é o Senhor e a sua salvação em nossas vidas, Pai. Pai, nós cremos no teu amor, Deus. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus, na tua glória, no teu chamado. Pai, obrigado, Senhor, porque nós somos indignos. Obrigado, Deus, por nos salvar, Deus, por nos amar, por fazer de nós, Pai, filhos do Senhor. Pai, nós oramos assim para a sua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.